Diversas funcionárias da Caixa Econômica Federal denunciam assédio sexual do presidente da Caixa e causam burburinho no país inteiro, e o presidente caiu. Já foi nomeado um substituto para assumir a presidência da Caixa e ele não queria sair de jeito nenhum. Pedro Guimarães é um homem que está desde o início do governo Jair Bolsonaro, se identificou bastante com o bolsonarismo raiz. Ele sempre defendeu, principalmente as tradições, defendeu sempre a família, e, no entanto, acabou dando no que deu. O Pedro Guimarães, um grande profissional de mercado, não resta a menor dúvida, trouxe muitas vantagens na administração da Caixa Econômica Federal, lançou inclusive um programa Caixa Mais, que espalhou pelo Brasil inteiro, e foi por conta desse programa que surgiram os assédios sexuais. É que ele viajava para diversos estados, diversas cidades, o tempo todo estava visitando, acompanhando, reunindo e tal. E sempre levava funcionárias ligadas à presidência da Caixa que assessoravam a presidência da Caixa Econômica Federal. E ele escolhia a dedo as mais bonitas e levavam para essas viagens. E lá promovia então o assédio e em algumas até o ato. É um crime que hoje muitas empresas fogem desse tipo de problema. Muitas grandes empresas têm muito medo desse problema, é tanto medo que elas têm manual interno de comportamento dos homens, para evitar esse escândalo, porque isso pode danificar demais uma empresa, danificar tanto a imagem de uma empresa no mercado, que ela pode diminuir de tamanho e até quebrar. Por isso as grandes cuidam muito da imagem, porque a imagem é tudo no mercado. Quando é uma empresa pública, como é, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que tem aí seus 87 mil funcionários, veja o tamanho dessa empresa. É considerada a segunda maior estatal do Brasil. Então é muito grande mesmo. Mas como é do poder público, as coisas tendem a ser tratadas de forma diferente, não tem às vezes as exigências da iniciativa privada. Então, às vezes, a cobrança e o desgaste que uma empresa da iniciativa privada tem, às vezes a empresa do poder público não tem. É o caso da Caixa, vai seguir normalmente aí a sua vida, o seu trabalho. O presidente, então, algumas senhoras assediadas denunciaram ao portal Metrópolis, e de lá espalhou para todo mundo. E aí foi um burburinho tremendo. O presidente Pedro Guimarães resistiu no cargo, não queria sair de jeito nenhum. O núcleo duro de campanha do presidente Bolsonaro, em torno dele, o Centrão também foi para cima do presidente. O presidente tentou, por um certo momento, segurar Pedro Guimarães, até para não jogar o companheiro assim para os leões, no primeiro momento, mas não deu. O próprio Centrão disse que era importantíssimo uma ação rápida do presidente da República, depois de denúncias tão graves, depois de fatos já com testemunhas e algumas provas, inclusive, tão graves como é a do presidente. É um crime horrendo, realmente. Quando se tem um crime como esse, se pensa nas profissionais. Mulheres que estão ali no topo da carreira, que é uma grande empresa, são grandes executivas, nunca precisaram desse tipo de coisa para chegar aonde chegaram. Chegaram por competência, simplesmente. E aí, então, o patrão as impõe a um tipo de a posição como essa. Para continuar lá, tem que fazer os desejos sexuais do patrão. E como ele era o presidente, imagina-se, então, os maridos dessas profissionais, os filhos, mães, pais, irmãos, familiares. Como é que elas depois podem também encarar a família e o trabalho? Realmente, por isso é um crime tão punido com tanta severidade, porque é grave verdadeiramente, estrangula um ser humano.
estrangula a moral, inclusive de uma família também. Então, Pedro Guimarães tentou de todas as formas, hoje pela manhã, inclusive, tentando dar um ar de normalidade, ele foi num evento com a esposa para tentar acalmar as coisas, e lá falou ainda sobre ética, falou ainda sobre família. Realmente o Pedro Guimarães é bastante ousado. Mas o presidente tomou a atitude certa. Foi convencido realmente por todo mundo ali ao seu lado que era preciso demiti-lo e não dizer que ele pediu demissão, porque aí haveria uma complacência do governo com o crime que ele cometeu. Mas ele estava negociando para que fosse assim, que ele não fosse demitido, que o presidente inclusive o defendesse publicamente, dizendo que era um bom profissional e que havia pedido para sair durante as investigações. Era o desejo de Pedro Guimarães. Mas o presidente não aceitou isso, e realmente isso não é legal, não é? Numa empresa realmente não agiria assim, uma empresa de mercado, uma empresa privada, ela iria mesmo mandar embora imediatamente, como o presidente mandou. Fez muito bem. Isso vai render muito ainda para a cabeça de Pedro Guimarães. Então, a primeira atitude acertada do presidente foi essa, já de imediato mandar embora, para evitar de esticar a crise. Isso é complicado, o período eleitoral é muito sensível. A segunda atitude acertada do presidente da República foi colocar justamente uma mulher. Essa eu achei extraordinária, essa atitude. Foi de administradora aí, o presidente acertou a mão nessa aí. Ninguém conhece bem essa profissional, é claro que está à altura, está preparada para o cargo, não resta a menor dúvida, é secretária do ministro Paulo Guedes, trabalha no Ministério da Fazenda e já foi sócia, inclusive, de Paulo Guedes. As competências a gente não conhece, tudo bem, mas o fato de ser mulher, colocar uma mulher nesse momento, numa crise dessa, é extraordinário, acertou no alvo. E por quê? Por dois motivos. É que, primeiro, foi um ato contra as mulheres da empresa. O cargo máximo da Caixa Econômica Federal feriu a honra e a moral de todas as mulheres da Caixa Econômica Federal. Então entra uma mulher, então isso tem uma imagem extraordinária, isso é muito positivo, isso é muito bom. Isso é muito bom, acalma um pouco os ânimos lá dentro, não é? As mulheres agora estão todas assustadas dentro da Caixa Econômica Federal, mas agora chega uma presidente mulher. É claro que aí muda tudo, esse ambiente lá dentro pode voltar à normalidade o mais rápido que se pensa. Perfeito. Segunda, tiro no alvo certeiro, é que o presidente Bolsonaro, para a sua reeleição, e ele sabe muito bem disso, as pesquisas mostram que entre as mulheres é onde ele tem menos voto. Então, quando ele dá uma valorizada nessa questão mulher, pode refletir positivamente também na sua campanha eleitoral. E aí, isso é muito positivo, essa valorização das mulheres nesse momento. Elas são a maioria dos eleitores no Brasil. Então, como é que não vão votar no candidato? Se não votarem no candidato, fica difícil ele ganhar a presidência da República. Então, é uma jogada também estratégica acertada aí do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, né? Então, são questões que vão acontecendo, respingando na campanha, vai respingar muito também essa CPI aí do MEC, mas o governo já viu, já observou que a CPI do MEC pode dar um desgaste muito grande, a ponto até de fazer o presidente perder a eleição, porque pode mesmo, questões políticas, não são jurídicas. A CPI a intenção mais é política, a oposição está fazendo o papel dela, está dentro dos limites da política, é normal, é isso mesmo. O governo também está contra-atacando. Como? Também dentro dos limites da política. Tem mais 3 CPI lá contra o PT e contra a oposição. E agora os senadores querem, da base governista, querem que essas CPIs também sejam autorizadas pelo presidente Pacheco do Senado. Então, aí vai ser briga de CPIs, para tentar cobrir uma e a outra. Aí pode equilibrar um pouco o jogo, isso é positivo para o governo, se conseguir emplacar pelo menos mais uma CPI aí, né? Tem, inclusive, daquela das creches que foram abandonadas aí, coisa e tal, é uma delas, e várias outras aí. Pois bem, então CPI contra CPI, é veneno contra veneno. Então, é uma forma aí de combater
e amenizar as coisas nesses 3 meses aí de período bastante sensível para a eleição presidencial. O certo é que já não é mais presidente da Caixa Pedro Guimarães, que possa responder pelos crimes cometidos. Esta foi a primeira parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.